Olá, nesse IELTS Listening Assignment, nós temos aqui a priori um grande bloco de questões múltipla escolha. E esse tipo de questão múltipla escolha, de fato, é um desafio para muitos estudantes, porque ele é como se fosse uma bifurcação. Você tem sempre múltiplas possibilidades de resposta para uma mesma pergunta, e igualmente você tem múltiplas coisas que você volta a sua atenção em teoria ao mesmo tempo, fazendo com que você, de fato, tem um potencial muito grande de se sentir confuso ou confusa. Agora, eu disse em teoria, porque não é necessário você então estar prestando atenção em tantas coisas ao mesmo tempo. É bem menos a quantidade de coisas que você idealmente presta atenção ao fazer questões múltipla escolha. A primeira questão que nós precisamos de compreender é que no processo de estar se preparando para escutar, aqueles 30 segundos que são dados para você se preparar para escutar, você se foca exclusivamente no enunciado, não nas alternativas. E, portanto, você consegue, nesses 30 segundos, cobrir todas as questões múltipla escolha que você tem que responder. Porque se você for tentar, primeiro, cobrir o enunciado e igualmente ler cada uma dessas alternativas, você irá perceber que você não irá conseguir ler todas as questões múltipla escolha, e, portanto, o áudio irá começar sem você ter se preparado de forma apropriada, não é? E, igualmente, não é muito inteligente fazer isso, porque, em especial aqui onde que temos um tipo de questão onde você tem que selecionar uma alternativa das três, você sabe que, no mínimo, 66% de toda essa informação que você vai estar lendo aqui nas alternativas, nem ao menos vai ser mencionada no áudio. Portanto, é simplesmente um desperdício de tempo. Então, o que, que na realidade nós temos é a necessidade de primeiro se focar somente nos enunciados, não olhando as alternativas. E neste processo de olhar os enunciados, você vai marcando palavras-chave, como por exemplo aqui na questão Rob, é um exemplo, não é? A doctor é um outro exemplo de palavra-chave. Lembrando que uma palavra-chave nada mais é do que uma palavra ou sentença, aí no caso seria uma sentença-chave, não é? Que define com exatidão o que a questão abrange em termos de tópico. O tópico que a questão em particular de fato abrange. E quando você tem o áudio falando esta exata mesma palavra que você destacou, ou um sinônimo dela, é o que nós denominamos de signpost language. É como se uma placa, ou seja, signpost, levantasse e falasse answer is coming, a resposta está vindo, a resposta está vindo. E, de fato, inevitavelmente, poucos segundos depois ela vem. Então você destaca essas palavras-chave nos enunciados, e quando o áudio começar, escute as sinônimos e a paráfrases delas, tudo bem? E saiba que quando você escutar, a resposta virá logo depois. E isso te deixa mais tranquilo para que quando você estiver lidando com gaps no áudio, ou seja, partes do áudio que tem as pessoas falando sobre coisas que nenhuma questão em particular que você tem em mãos para responder abrange, você sabe que ainda o áudio não passou pela questão que você ainda tem que responder e, por consequência, você fica mais calmo. Então, você sempre escuta por essas palavras-chave que você marcou, tudo bem? E, igualmente, então, agora trazendo especificamente para questões de múltipla escolha, você volta a sua atenção para as alternativas somente quando o áudio começar. Então, antes do áudio começar, você somente vê os enunciados, e busca destacar palavras-chave neles. E aí, somente depois que o áudio começa é que você volta a sua atenção para as alternativas. E aí você pode me perguntar, mas isso não é muito arriscado? Ou seja, eu estar voltando minha atenção para as alternativas somente depois que o áudio começar? Não necessariamente, porque veja, as alternativas, elas são sentenças muito curtas, informações muito pequenas. E se você não, de fato, então, priorizar o seu foco, buscando, quando o áudio começar, voltar a sua atenção para o enunciado e para as alternativas, você vai se sentir perdido. Então, você primeiro realmente volta a sua atenção para o enunciado com as palavras-chave. Quando o áudio começar, você vai voltar a sua atenção para as alternativas e para as palavras-chave no enunciado que você marcou. Você não vai continuar relendo o enunciado por completo, mas sim vai estar atento às palavras-chave que você marcou simultaneamente aqui agora a leitura das alternativas. Assim você vai ter bem menos informação, até porque também, como já dito, as alternativas são sempre informações bem diretas, não é? Ou seja, frases bem pequenas a serem ponderadas por você. Com você fazendo isso e, de fato, priorizando o que voltar a sua atenção para, se é antes ou depois do áudio, você tem bem menos informação para estar processando e, portanto, terá uma capacidade de foco e precisão e
interpretação muito melhor, não é? Então, esta é a maneira como que você administra questões de múltipla escolha, ao menos a maneira como que eu lhe sugiro. Você primeiro se foca nos enunciados antes do áudio começar, destacando palavras-chave, volta a sua atenção somente para as alternativas após o áudio começar. Aí você volta a sua atenção às alternativas e às palavras-chave que você marcou como signpost language, tudo bem? Aqui depois de você fazer este bloco, você tem uma questão de matching, onde que você vai ter aqui a necessidade de relacionar, não é, as diferentes ações com os diferentes estágios da pessoa fazer o Year Abroad Option. Então eles vão estar conversando no áudio sobre o Year Abroad, ou seja, um programa de estar um ano fora do país, no exterior, não é? E aí você tem esses estágios e você tem que marcar quais são as ações a serem tomadas em cada um desses 5 estágios aqui descritos, não é? Então, de fato, extra atenção sobre isto. Quando você tem a oportunidade de fato buscar destacar palavras-chave nessas sentenças, você sabe que quando você escutá-las, logo depois a resposta irá vir. Ou seja, no caso aqui, a ação. Então, se por exemplo você acha que in the second year of the course, você escuta no áudio eles falando make sure the student's focus is relevant. Se você acha então que a ação que é dita no áudio para ser feita nesse estágio é isto, então a resposta para a questão 6 é D, não é? Eu não estou falando que essa é a resposta correta, somente estou te dando um exemplo, tudo bem? E assim por diante. Mas, de fato, busque prestar bastante atenção em marcar palavras-chave nessas sentenças que são específicas dos estágios, pois elas serão a referência para você marcar qual ação é a ação específica para aquele estágio, tudo bem? Então, eu lhe desejo uma ótima prática IELTS Listening.